Provérbios, capítulo 22, versículo 6. É sempre um privilégio poder servir na ministração da palavra, em tantas outras frentes de trabalho na nossa igreja, na nossa comunidade local. Não é diferente no dia de hoje. Estamos propostos no tema de família ao longo do mês de maio, por ser o mês da família, e eu quero compartilhar uma mensagem com os irmãos nessa noite. Quantos acharam? Digam amém. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. A sua tradução ou versão pode estar um pouco diferente dessa que eu acabei de ler. Eu li na Bíblia King James 1611. Há várias outras traduções e versões da Bíblia que mudam algumas palavras desse texto. A Almeida Revista e Atualizada diz: instrua a criança no caminho em que deve andar. A Almeida Revista e Corrigida diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela for velha, ou quando for velho, não se desvie dele. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, para que ao fim da vida ela não se desvie dele. Mas eu gosto da versão NVI, nova versão internacional, que traz uma clareza maior acerca do texto traduzido do hebraico para a nossa língua, que é: instrua a criança segundo os planos que você tem para ela, para que ela, envelhecendo, não se desvie deles. A dádiva de nos tornarmos pais. Antes do nascimento da criança, nós somos conduzidos por diversos pensamentos. O acompanhamento da consulta, para ver o crescimento do bebê, a saúde, de como ele está, a ansiedade para descobrir qual é o sexo da criança, quando se descobre, qual é o nome que nós vamos escolher, qual é a cor que nós vamos pintar o quarto do bebê, os preparativos para o enxoval, o chá de bebê. Aqueles que têm o pensamento mais acelerado vão pensar no dia do nascimento, aquela fase da amamentação da criança. Outros vão mais longe, pensam no estágio do primeiro dia de aula, quando os filhos vão formar os seus ciclos sociais, vão fazer amigos, os estágios da vida, e que nós estamos presentes em todos eles, encorajando, inspirando, impulsionando os nossos filhos, consolando em momentos necessários, exortando, admoestando na palavra, sendo exatamente aquilo que eles precisam que nós sejamos para eles, sendo tudo que os nossos filhos precisam. Instrua a criança, transmitir conhecimento, transmitir ensino, enquanto eles estão na fase da pureza, enquanto não existe costumes, manias, não há intervenções externas, não há traumas, não há mágoas, não há ressentimentos, não há nenhuma emoção tão ascendente que influencie o ensinamento para aquela criança. A fase onde as funções cognitivas estão sendo desenvolvidas e as mais complexas estão sendo aperfeiçoadas e construídas dentro daquela criança. A atenção, o raciocínio, a memória. E nós vamos começar a identificar os traços do caráter, da personalidade, do temperamento, e assim concentrando a força dos nossos filhos no lugar certo, eliminando os excessos, podando naquilo que não é saudável para que ele continue mantendo dentro de si no seu caráter, personalidade e no seu comportamento ao longo da vida. Deus nos agraciou. Deus nos concedeu o privilégio
de apontarmos o destino dos nossos filhos. Os filhos, como diz Salmo 127, a partir do versículo 3 até o versículo 5, que os filhos são heranças do Senhor. São flechas na mão de bons guerreiros, e bem-aventurado é o homem que está cheio deles na sua aljava, e que é respeitado até pelos seus inimigos pelo manejo da sua arma. Os filhos são flechas do Senhor. Eles pertencem ao Senhor e não a nós. Então, o planejamento que nós temos para os nossos filhos não são subjetivos. Não é aquilo que nós achamos para o que nós devemos os impulsionar, mas segundo o propósito que Deus tem para a vida deles. Nós, como os bons guerreiros, preparamos o arco, posicionamos as nossas flechas e soltamos deliberadamente para que eles vão em direção ao seu destino, convictos de que eles estão indo para o desígnio estabelecido pelo próprio Deus. Os filhos são heranças do Senhor. Filhos não foram gerados para serem propriedade privada dos pais, tampouco para realizar os desejos da criança reprimida e oprimida que existe dentro de cada um de nós. Os filhos não foram produzidos para serem aquilo que um dia nós queríamos ser e por alguma razão nós não nos tornamos. De querer que eles sigam a profissão que nós queríamos ter seguido. De que eles sejam médicos, desembargadores, empresários, ou que sigam as nossas respectivas profissões. Mas os filhos não são nossos, eles estão aqui para cumprir um plano soberano de Deus na terra. Eles não estão aqui para viver os reflexos da nossa história, nem para serem controlados por nós, mas para atingir o alvo que já foi definido pelo próprio Deus. Abaixo da autoridade divina, não existe autoridade maior sobre os nossos filhos do que um pai e do que uma mãe. E é o sucesso e o fracasso nessa jornada da paternidade, onde ao longo da minha jornada, eu falo de mim como pregador do Evangelho em período integral durante boa parte da minha vida, eu tinha uma projeção daquilo que seria o meu sucesso e o meu fracasso na paternidade. Qual seria o meu sucesso? Ainda que eu continuasse pregando em outras cidades, em outros estados, se Deus tivesse me levado ao mundo, e ao longo dessas ministrações, multidões e multidões de almas fossem se convertendo, mas quando eu retornasse para minha casa, chegasse lá, eu encontrasse filhos obstinados, inflexíveis, que não aprenderam a amar a palavra, que criaram aversão contra o ministério e contra a igreja. Uma mulher que não tivesse afeição ou compreensão com o ministério. Então eu fracassei na minha missão. Mas ainda que Deus falasse comigo, a partir de hoje você não prega mais em lugar nenhum. Todos vão esquecer o seu nome, você não recebe mais convite. Vai estar restrito a pregar somente na sua igreja local. Mas quando eu chegasse em casa e abrisse a porta e encontrasse filhos tementes ao Senhor, estivesse discipulando-os no caminho, com a convicção de que eles estão sendo direcionados àquilo que Deus tem para cada um deles. Uma mulher sábia edificando o meu lar, ainda que o mundo não me conhecesse. Então eu tive sucesso na minha missão. Nós temos um direcionamento em Deus para conduzir a nossa vida e discipular os nossos filhos. E ao longo dessa jornada nós estamos vendo os nossos filhos crescerem. E crescer dói. Eu não digo só da dor óssea, da dor física que a criança sente por volta dos 8 ou 10 anos de idade. Fase do salto de desenvolvimento, onde o filho está crescendo e quando ele deita para dormir, ele sente latejando as juntas e as articulações, um sinal do crescimento do corpo físico, mas digo de quando os nossos filhos estão crescendo para a vida, onde eles vão viver as suas experiências emocionais, as suas experiências sociais, e na maioria das vezes nós não temos o poder de intervenção em absolutamente nenhuma das coisas que eles vão viver. Nem sempre nós estaremos presentes quando eles caírem, para ajudar eles a se levantarem e
tratar das suas feridas. Os nossos filhos vão construir os seus relacionamentos fora do invólucro do lar, sem a proteção do pai e da mãe. Eles vão descobrir, de repente, da pior maneira possível, que nem todos os relacionamentos são leais como o pai e a mãe é. Eles vão ser traídos. Eles vão descobrir que não dá para contar os seus segredos e os seus sonhos para qualquer pessoa. Eles vão crescer e um dia eles vão descobrir que aquele amor da infância nem era amor de verdade. Eles serão enganados, trapaceados. Talvez eles estejam distantes e nós não vamos estar presentes para enxugar as suas lágrimas. Mas nós não vamos conseguir poupar os nossos filhos de viver todas essas coisas. Rejeição, medo. Mas estaremos lá também para as horas de conquistas, de avanço, progresso, impulsionando, inspirando, aconselhando, corrigindo nos momentos necessários. Para que eles sejam acompanhados por nós, para que eles sejam instruídos e apontados para o alvo verdadeiro. E há momentos que a palavra diz que nós precisamos corrigir os nossos filhos com a vara, se for necessário. E a cada palmada que nós damos nos nossos filhos é uma prevenção de que eles tomem palmadas dolorosas da vida. E o pai bate com amor, mas a vida, ela bate de uma maneira muito cruel. Nós fragilizamos demais os nossos filhos. E nós estamos criando pessoas fracas para a vida. Com o lema de que aquilo que os meus pais me fizeram, eu não vou fazer aos meus filhos. Tive que começar a trabalhar cedo demais, na minha infância. Os pais foram duros, grosseiros. A métrica e a régua foi algumas vezes pesadas demais. Mas nós, ao invés de sermos a geração de pais que buscam um equilíbrio, nós afrouxamos demais também com os nossos filhos. É claro que nós estamos aqui para fazer diferente. Mas às vezes temos em casa um adolescente de 15, 16 anos, cheio de força e de vigor para nos auxiliar em algumas tarefas domésticas, e você está criando um parasita dentro de casa. Se alguns de nós faltarmos hoje, de hoje para amanhã, muitos dos nossos filhos não conseguem sobreviver uma semana na nossa ausência. Porque com a verdade de que os nossos pais foram duros demais, nós temos sido frouxos demais também com os nossos filhos. E criando pessoas fracas para a próxima geração. Nós vamos errar muito durante o processo da paternidade. Nós vamos falhar muito com os nossos filhos. E os filhos que viveram seus traumas com os seus pais, filhos mais velhos, tenho uma notícia para dar para vocês nessa noite. Os seus pais não te odeiam. Tenha a certeza de que os filhos mais novos não são mais amados do que vocês. Nem que os pais aliviam mais para os filhos mais novos do que não aliviaram para nós. Mas é que os filhos primogênitos, eles são o laboratório de aprendizado dos seus pais. Seja compreensivo que enquanto você estava aprendendo a ser filho, seus pais estavam aprendendo a ser pais. Desfazendo esses laços emocionais negativos de ressentimento, de mágoa. Eles foram duros, foram grosseiros, foram hostis em muitos momentos, mas talvez eles só estavam refletindo aquilo que um dia também fizeram com eles. Ignorantes demais para lidar com a paternidade e com a maternidade. Quantas mulheres foram mães na adolescência, abandonadas pelos seus maridos e criaram os filhos de uma maneira muito hostil, agressiva, sem saber lidar, porque eu deixava os filhos em casa e precisava sair para trabalhar para levar o sustento. Ou ainda continuava, mesmo que divorciada, dependendo daquele ex-marido para sustentar a casa, tendo que se submeter a muitas questões que você, como filho, não ficou sabendo que ela precisou se submeter. E, na verdade, a revolta que ela fazia repousar sobre você, filho, era uma revolta que ela tinha sobre o seu pai que a abandonou com você. Enquanto ele estava vivendo a vida deliberadamente, podendo realizar os seus sonhos com um caminho livre, de livre acesso, ela estava presa, tendo que criar um monte de crianças. Com as emoções completamente reprimidas e atordoadas.
Precisamos também compreender as causas de muitas coisas que nos aconteceram. Isaías 49, versículo 15 diz: pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, que ainda mama, gerado no seu ventre? A tônica do texto profético aborda uma linha de impossibilidade, porque é quase que impossível uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama. Há uma expressão sonora da criança dentro da casa, alguma manifestação de que aquela criança está com fome. E ainda que a criança não manifeste nenhum desejo de ser alimentada, os estímulos maternos e biológicos do corpo daquela mulher vai alertar que ela precisa amamentar a criança. Mas o texto diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, nunca me esquecerei de nenhum de vocês. Assim diz o Senhor. Mateus capítulo 7, do versículo 9 ao 11. Seria capaz algum de vocês que são pais, se o filho lhe pedisse pão e vocês darem uma pedra para ele? Ou se lhe pedisse peixe, vocês dariam uma serpente? Não, isso não é possível. Então, se vocês que são provenientes, gerados no pecado, vocês têm uma natureza caída, perversa, pecaminosa, pervertida, não têm coragem de dar coisas ruins aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Nós podemos, como pais, falharmos nessa missão da paternidade e da maternidade. Nós podemos fracassar em alguns momentos, mas nós estamos seguros nessa garantia de que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Mesmo nós tendo nos tornado pais, nós não deixamos de ser filhos. Mas agora com uma responsabilidade de sermos pais de alguém. Mas mesmo falhando nessa missão, nós temos um Pai que preenche todas as lacunas vazias da nossa vida. Nós temos um Pai, o Abba do grego, paizinho, ou patermol, Pai nosso, como Jesus ensina na oração, modelo aos seus discípulos. Nós temos um Pai. Nós pertencemos a esse Pai. Ainda que os nossos pais terrenos tenham nos decepcionado, tenham nos magoado, plantado traumas nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, nós temos um Pai que governa e controla as nossas vidas de maneira poderosa. Nós podemos repousar na sua paternidade, no seu infinito amor, na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, na sua generosidade e proteção que está sobre cada um de nós. Instrua a criança no caminho e não o caminho. A instrução no exemplo influencia os nossos filhos a fazerem releituras a partir de cada um dos nossos comportamentos. Eu tenho uma família de amigos lá no Rio de Janeiro, extremamente pentecostais. E eles gostam de mexer com uma área que os pentecostais chamam da área da libertação. Onde tem pessoas possessas por demônios, eles estão lá. Eles gostam de trabalhar com essas áreas sobrenaturais e transcendentes. E um dia nós estávamos na casa deles e, sentados à mesa, a mãe perguntou para o filho de 11 anos o que ele queria ser quando ele crescesse. Talvez a expectativa dela foi que ele dissesse que ele queria ser um médico, advogado, um empresário bem-sucedido, ou qualquer outra coisa que nós projetamos para os nossos filhos. Mas a resposta dele foi surpreendente e bem-humorada até naquele momento. Ele disse: eu quero ser expulsador de demônios igual o meu pai. Ainda que esse discipulado não tenha ocorrido de maneira intencional, aquele pai que trabalha com a construção civil, um homem extremamente amoroso e piedoso, mas é rústico, é bruto no dia a dia, foi tomado por um sentimento profundo que ele não conseguiu conter as lágrimas ali naquela mesa de refeição. Porque ainda que nós não tenhamos a intenção, todas as nossas atitudes estão influenciando de maneira direta ou indireta a vida dos nossos filhos.
Quem ensina o caminho, ensina distante. O famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Siga as minhas orientações e os meus conselhos, mas não olhe para a minha vida, porque ela não é modelo de exemplo para ninguém. Vai demonstrar toda a incoerência daquilo que eu digo com aquilo que eu pratico. Mas no caminho, você está em cumplicidade, em companheirismo, em parceria com o seu filho. Você caminha junto. Durante o percurso, tudo se refaz. No trajeto, você resgata valores que na rotina e na correria do dia a dia haviam se perdido. A boa nostalgia toma o nosso coração. A gente revive experiências. Vivemos aquilo que nós tínhamos esquecido e estamos ali presentes para que, se for necessário, repreendamos os nossos filhos, os corrijamos e os preservemos dos erros que um dia nós já cometemos e não queremos que eles cometam também. Ensine a criança no caminho e não o caminho. Esses são os deveres dos pais. Amar os seus filhos. Tito 2,4. As mulheres mais velhas tinham a responsabilidade de ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e os seus filhos. Ensinar os nossos filhos. Deuteronômio 6,7. Ensine os seus filhos no preceito da palavra, enquanto eles estiverem sentados, caminhando com eles no caminho. Quando eles estiverem deitados ou quando eles se levantarem, ensine a palavra. Terceiro, treine os seus filhos. Provérbios 22,6. Instrua a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela vier a ser grande, ela não se desvie dele. Quarto, prover para os nossos filhos. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, uma igreja que ele fundou. No capítulo 12, verso 14, ele diz assim: eu quero ir ao encontro de vocês, estou levantando recursos para isso. Porque não é vocês que têm que enviar recursos para mim, porque a verdade é que os pais devem amontoar riquezas e herança para os seus filhos, e não o contrário. Os filhos trabalharem para dar descanso e repouso financeiro para os seus pais. Criar os nossos filhos. Efésios 6,4. Não provoqueis, pais, a ira dos vossos filhos, mas criem-os segundo o temor do Senhor. Terceiro, sexto, educar os nossos filhos. 1 Timóteo 3,4. Onde o marido deve ser um bom governante da sua própria casa, educando os seus filhos, sujeitando-os a ele, com toda a dignidade. Amar, ensinar, treinar, prover, criar e educar. Essa é a nossa responsabilidade, à luz da palavra de Deus. Para que nenhum resquício ou reflexo dos erros dos nossos pais alcance também a nossa geração e a nossa paternidade com os nossos filhos. E a palavra de Malaquias 4,6 repouse sobre nós nessa noite. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais pelo poder do Espírito. Porque quando uma família caminha à luz da palavra, nós não cometemos os mesmos erros que foram cometidos no passado, mas nós vivemos aquilo que a palavra diz: bem-aventurado é o homem que tem os seus filhos e a sua família sentados ao redor da mesa. Sua mulher é uma videira frutífera e seus filhos são como oliveiras ao redor de ribeiros. A nossa casa é abençoada, o nosso casamento é abençoado, a nossa família é abençoada, e quando a nossa família é abençoada, a sociedade é abençoada, e nós não dependemos da economia do país, nós não dependemos dos poderes políticos, porque a influência começa dentro do nosso lar, e aquilo que começa dentro do nosso lar começa a polarizar o ambiente e toda a humanidade. Nós podemos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas não porque os efeitos começam de fora para dentro, mas começam de dentro para fora. Uma família estável produz um país e uma sociedade estável. Que esses valores sejam resgatados dentro de cada um de nós. Você pode ficar de pé comigo, nós vamos orar.
Que essa palavra possa alcançar o nosso coração, a tratar as nossas almas de tantas mágoas e tantos ressentimentos, de que nós, que apesar de termos nos tornado pais, não deixamos de ser filhos. E não queremos reproduzir aquilo que os nossos pais nos fizeram com os nossos filhos. Por causa da dor que algumas lembranças provocam em nós. Ressentimento, mágoa. Quantos pais, quantos filhos que têm frustrações e traumas em relação aos seus pais e que não conseguem liberar perdão, não conseguem viver as promessas da palavra, honrar o pai e a mãe. Não é honrar o pai e a mãe se o pai for bom, se ele foi legal, se ele exerceu a paternidade que eu esperava que ele exercesse sobre mim. Não, a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, na condição de pai e de mãe. Se foi o teu genitor, é a sua obrigação honrar os seus pais. Que haja liberação no nosso espírito, na nossa alma, nos nossos sentimentos nessa noite, para que nós possamos restabelecer pontes de relacionamento com os nossos pais. E que aquilo que eles nos fizeram não gere nenhum tipo de reflexo ou interferência nos nossos relacionamentos com os nossos filhos também. Vamos fechar os nossos olhos, Deus. Nós te agradecemos nessa noite porque nós estamos aqui na tua casa. Temos a nossa família carnal, mas temos também essa família de Deus, um lugar onde nós fomos acolhidos, recebidos pelo Senhor, onde nós desfrutamos de experiências poderosas e maravilhosas que talvez alguns nunca tiveram a oportunidade de desfrutar, nem mesmo no seio da sua família. Nós lhe pedimos que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra em cada um de nós. Para que possamos ser referência para a próxima geração. Para que não seja como muitos de nós que diz hoje: não quero ser igual aos meus pais. Mas para que os nossos filhos olhem para nós e nós sejamos a maior referência de casamento, a maior referência de paternidade, de maternidade para os nossos filhos, de modo que eles digam que querem ser como nós somos. Que a nossa geração quebre a maldição da paternidade e da maternidade negativa. E que nós possamos ser os maiores abençoadores, incentivadores, investidores dos sonhos e dos projetos que o Senhor deliberou sobre a vida dos nossos filhos. Fale ao nosso coração de maneira clara, concisa e poderosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.